Muito bem, estudante, vamos para a nossa aula 3 de exercícios. E dessa vez nós vamos fazer alguns exercícios da termoquímica, que envolve a entalpia, né? Esse conteúdo ele tem uma parte teórica, né, para você entender, né, alguns processos, e depois tem os cálculos, né? E tem muitos cálculos aí para a gente fazer nesse conteúdo de termoquímica. Então, é a terceira quinzena, né, seta 21, aula 3, né, exercício termoquímico, semana 2, ok? Então, é o seguinte, a termoquímica, como já foi estudado, é o estudo do calor envolvido nas reações químicas. A termoquímica é a área que estuda as situações em que as reações químicas e fenômenos físicos ocorrem em absorção ou liberação de energia na forma de calor. É importante você saber que existe dois tipos, né, em relação a esses processos: a exotérmica e a endotérmica. Os processos químicos e físicos que ocorrem em absorção, né, que recebe calor, e diminuição da temperatura das vizinhanças são chamados de endotérmicos. O prefixo endo significa para dentro, né? Para dentro. Os processos e reações que ocorrem com liberação de calor e, consequentemente, aumento da temperatura das vizinhanças são chamados de exotérmico. O prefixo exo significa para fora, né? Eu vou detalhar tudo isso aí quando a gente fizer no quadro. Então, é o seguinte, a energia em forma de calor que é liberada ou absorvida é uma reação química, e uma reação química é denominada em termoquímica de variação de entalpia, e é simbolizado por ΔH. A entalpia H designa o conteúdo de energia de cada substância e é dada pela diferença entre a entalpia dos produtos e a dos reagentes. Aí está aí a fórmula, né? O ΔH é o H do produto, né? A entalpia do produto e dos reagentes, tá? Agora lembrando o seguinte, que agora nós vamos mudar, né? A gente chamava antes, numa reação química, quando a gente descrever, de soluto, solvente e soluções. Agora, a partir de agora, nós vamos trabalhar com reagentes e produtos, tá? O que está antes da setinha são os reagentes e depois os produtos, tá? E em relação à reação exotérmica, a setinha, observe que tem uma para lá, outra para cá, né? E esse A mais B são as estruturas químicas. Aí é uma substância A, substância B, ocorreu a reação e gerou as estruturas C mais D. Isso nós vamos ver constantemente, tá? Então, nessa parte de entalpia, é necessário você entender graficamente como é representado essas reações, né? Exotérmica e endotérmica. Isso eu vou fazer no quadro aqui para você ver como é, e nós vamos colocar alguns cálculos em cima disso aí, tá certo? Vamos para o exercício. Muito bem, estudantes, vamos lá para a nossa aula de exercício. Lembrando que essa aula é uma introdução da termoquímica, tá? Tem muita coisa que nós vamos se aprofundar na próxima quinzena, né? Então nós vamos falar um pouco sobre a termoquímica, essa questão de liberação e absorção de calor, tá? Agora nós vamos trabalhar com a entalpia, né? Antes eu quero mostrar uma coisa para você, que a gente tinha soluto mais solvente, e isso aqui resultava numa solução química, não é? Tá? Não era assim que a gente viu? A gente trabalhou aqui com a relação entre soluto e solvente, questões de concentrações e muita coisa, para gerar uma solução química, diluição, muita coisa envolveu nas aulas anteriores. Só que agora, a partir de agora até o final do ano, nós vamos trabalhar, vamos mudar isso aqui. Nós vamos chamar isso aqui de reagentes e produtos, tá? Então, o que é que vai acontecer? Dentro dos reagentes vai envolver substâncias químicas, as estruturas, nós vamos trabalhar com elas, também nos produtos também. Então vai entrar as estruturas químicas, NaOH, H2SO4 e, né, as estruturas químicas, tá?
a estrutura molecular da substância. Então agora nós vamos trabalhar com reagentes e produtos. Essa setinha, ela significa muita coisa para nós. Ela vai nos acompanhar em muitas situações. Tá? Essa setinha significa que o que está antes é a reação química e depois é o que foi gerado por essa reação química. Aqui a gente vai estudar equilíbrio químico, entalpia e muita coisa, velocidade. Nós vamos, a cinética também, nós vamos estudar tudo isso orientados por esses dois elementos, reagentes e produtos, ok? Nessa aula, nós vamos trabalhar, como é uma aula introdutiva, eu vou mostrar para você os gráficos. O que é um gráfico? É uma representação. O gráfico está representando alguma coisa que está acontecendo, não é isso? Então, dentro da química, a gente também usa os gráficos para representar o que está acontecendo naquela reação química, né? Então, eu vou fazer um gráfico aqui, onde você sabe que um gráfico representa dois eixos, né? A gente tem um eixo Y e tem um eixo X. Como a gente está trabalhando com calor, a gente tem que identificar do que a gente está representando no gráfico. Então, nós estamos representando o calor. E agora eu quero colocar aqui dentro uma representação de uma reação química, tá? Vamos supor que a gente tem A mais B, A setinha e C mais D. Esse A mais B significa meus reagentes. Nesse caso aqui, são duas substâncias, duas representações moleculares, da estrutura molecular de duas substâncias aqui também. Pode ser que tenha uma só, aqui também pode ser uma, depende dos tipos de reações químicas, como vocês já conhecem, tá? Então eu vou representar aqui uma reação química dentro desse gráfico, para você visualizar e você conhecer como é que representa um gráfico de uma reação química dentro de um gráfico. Então tá aí, ó. Então eu tenho aqui um eixo Y que é numerado, né? Isso é numerado. Vamos supor que aqui seja 80 e aqui 40. Certo? Aqui também tem 20, mas não precisa a gente colocar, né? Só onde é que está especificando justamente aonde está batendo no gráfico, né? Tá? Beleza? Ou seja, se eu pegar essa reação genérica e colocar aqui, ó, A mais B, gerou o que? C mais D. Certo? Então o meu reagente vale 80. Começou em 80. Então aconteceu a reação, porque aqui é o tempo, né? Essa de baixo aqui, ó, significa o caminho da reação, que é o tempo. Né? Então o que acontece aqui? Quando vai passando o tempo, observe, o tempo vai passando, ó, eles vão reagindo, aí formam um produto, certo? O tempo, né? Porque para cada reação existe um tempo de reação. Então o que acontece? Eu tenho aqui, nós vamos substituir depois esse A mais B com as estruturas moleculares das substâncias, né? Mas essa aula é só para você entender um pouco como é que representa graficamente uma reação química. Então, como nós estamos estudando o ΔH, que é a variação de entalpia, né? Ela existe uma fórmula, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, certo? A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, tá? E aí eu vou jogar aqui dentro, essa aula aqui, só para você ver como é que nós vamos trabalhar, né? Para saber se essa reação é exotérmica ou endotérmica, né? Vamos descobrir agora, porque uma reação exotérmica
ela tem os detalhes. Ela o quê? Essa palavra, essa ex, né? Muita gente confunde. Se essa está liberando ou está absorvendo. Então, ex, você está expondo. Então, você vai lembrar, expondo. Então, ela está liberando calor, certo? E ela tem que ser negativa. O resultado dela, para ela ser exotérmica, tem que ser negativo o resultado aqui, ó. Tá? E por outro, nós temos endotérmica. Endotérmica, ela tem que ser positiva. E como você sabe que é endotérmico? Correndo, está entrando, está absorvendo calor, certo? Então, vamos lá para os dados que nós temos aqui. Nós temos aqui dos produtos, que é isso aqui, ó, C mais D, dos produtos, né? Então, eu vou colocar aqui 40 menos da fórmula, certo? E eu vou colocar agora o 80, que é do meu reagente. Só que esse 80 está positivo. Eu não posso colocar um sinal positivo aqui, senão não pode, choca, né? Então, eu tenho que abrir um parênteses. Mais 80. Certo? Eu tenho 40 dos meus produtos e tenho 80 do meu reagente. Certo? E agora eu vou para a continha, ó. 40 menos com mais dá menos 80. Isso aqui vai dar o ΔH dessa reação aqui, ela vai dar menos 40. Se deu menos 40, ela é o que? Exotérmica. Tá? Ela é exotérmica, porque deu negativo. Legal? Tranquilo? Então, o que você tem que fazer é prestar atenção nessa fórmula. Se esse negativo aqui, esse menos, ele é da fórmula, ele não pode sair daí. E nem pode um sinal estar junto dele, tem que abrir um parênteses e fazer o jogo de sinais, que vocês sabem, né? Quando é igual, a gente soma, quando é diferente, a gente subtrai, né? E conserva o sinal do maior na multiplicação, não é isso? Ou é mais com menos dá menos, mais com mais dá mais, né? Tá? Então o que? Ok? Então esse foi um exemplo, né, de uma exotérmica, tá? E eu posso fazer até outro exemplo, né, de uma endotérmica. Muito bem, agora nós vamos fazer um exemplo da endotérmica, ok? Vou fazer um exemplo para vocês, para que você conheça como é que é o processo da endotérmica. Eu vou fazer primeiro o gráfico, né? Fazer um gráfico aqui para vocês, para ficar bonitinho para você entender, tá? Tá aí o gráfico. E aí eu volto a dizer para você que o gráfico ele está representando alguma coisa. Nesse momento ele vai representar para mim uma reação endotérmica, tá? Que transmite, que libera calor, endotérmica. Então primeiro tem que colocar aqui o que é que significa esse eixo, né? Então é calor, né? Aí, e aqui é o caminho da reação, né? Que é o tempo, né? O tempo vai passando, né? E a reação vai acontecendo. Agora eu vou fazer aqui um exemplo de uma reação endotérmica, tá? Então vamos lá, né? Sempre a endotérmica começa de baixo, né? Ó. Os reagentes começam de baixo. É uma dica que eu dou para você, certo? Quando é endotérmica, sempre começa de baixo, tá? E quando é exotérmica, ele começa de cima, os reagentes, tá? Então, vamos colocar aqui um valor de 20 e aqui, pegando esse eixo aqui, vamos botar 50, certo? Tranquilo? Então, a minha reação, por enquanto, eu estou usando essa ilustração, mas na verdade nós vamos trabalhar depois com as estruturas moleculares, né, das substâncias, certo? Mas só para você entender
porque é uma aula, é uma introdução à termoquímica, né? Então eu estou só mostrando para você. Depois nós vamos cair dentro, né, com mais profundidade, tá? Então eu tenho aqui os meus reagentes A mais B e tenho aqui os meus produtos. Isso aqui é a setinha, né, ó, tá? A setinha para cima, né? Quando a setinha para cima é positivo, né? Ok? Tranquilo? Agora, e agora, professor? Agora vamos calcular a entalpia, a variação da entalpia, né? Então é o que? É produto menos reagentes, certo? Então eu tenho aqui na entalpia, meu produto. Meu produto é esse, ele vale quanto? 50. Menos da fórmula, não pode esquecer esse menos, tá? E agora eu tenho 20 positivo, então eu não posso colocar aqui positivo aqui, eu tenho que abrir parênteses, certo? 20. Agora vou fazer a matemática, 50 menos com mais, menos 20. Então o meu ΔHI vai ser igual a quanto? 30. Certo? 30 é o que? Positivo. Se é positivo, ele é uma reação endotérmica, né? A endotérmica, ela é positiva, setinha para cima, não é? E ela libera calor, tá? E aqui ela é positiva, o resultado. Já a exotérmica, ela vai dar um resultado negativo, ok? Então tá aí, ó, um exemplo de uma reação dentro da entalpia endotérmico, tá bom? Então tá aí, ó, tudo certinho. Você pega o valor e joga dentro da fórmula, tá? Reagentes, que são isso aqui, que sempre começa pelo reagente, não vai começar pelo produto, né? O produto vai surgir depois, porque na verdade o que vai acontecer, quando o tempo vai passando, ó, vai começar a se misturar os reagentes, né? Depois que reage, aí forma um produto, tá? Tem um negocinho aqui que eu vou ensinar depois a vocês, né? Que vai acrescentar aí nas próximas aulas. Então tá aí, meus queridos. Espero que você faça as atividades, aprenda, acompanhe, porque nós vamos se aprofundar e você precisa conhecer essas primeiras lições, tá? Eu gosto de fazer tudo detalhado para que você, quando chegar na parte de, por exemplo, ali de réis ou entalpia de formação, vocês entendam o que estou falando, tá? Então vocês vão receber logo essas vitaminas, né, de conhecimento. Identificou o que é isotérmico e agora endotérmica, ok? Te espero na próxima semana.